A gente desenha o investimento dele, coloca na plataforma para os investidores investirem no tipo de investimento. Existiu o conceito chamado MVP, ou mínimo produto viável, André? Teve isso no teu contexto, no teu desenvolvimento de negócio? Não era um MVP, era um M-Regulated Product, né? Então a gente não pôde fazer o ciclo tradicional. Qual foi o momento inicial da tua fagulha empreendedora? O famoso estalo, né? Bem-vindo ao episódio número 4 do Fala Quem Faz, a voz de quem empreende nos bastidores. Meu nome é José Lira, sou o host desse programa. Nesse episódio eu conversei com o André Sobreira, o sócio fundador da Uinvex Investimentos, que é uma plataforma de investimentos alternativos, são as chamadas crowdfundings de investimento. Então olha só por aí você já deve imaginar que o tema é bem curioso, é sobre mercado financeiro, fintech, novos modelos de negócios, tecnologia e como que você, um possível e potencial investidor, pode ter vantagens a partir de novas perspectivas, novas opções de investimento. Então eu sugiro de verdade que você entre nessa conversa. Bem-vindo ao Fala Quem Faz, episódio 4. Tudo bem, José? Obrigado. André, aquela perguntinha para quebrar o gelo aqui. Se você não estivesse trabalhando com investimento, você estaria onde nesse momento? É uma pergunta difícil, né? Porque na praia. dado que a gente é abençoado, né? Mas eu sou engenheiro de formação e economista, né? Mas desde cedo sempre tive muito interesse por essa área de investimentos e já estava, é um perfil meio que comum também, né? Tem muito engenheiro no mercado financeiro e nunca me vi sendo engenheiro de obra, né? Engenheiro civil, né? Então sempre tive muita identificação com a economia, com o mercado financeiro. Isso era muito sexy para mim, era intelectualmente curioso, instigante. Então sempre, apesar de ter feito engenharia, que é uma faculdade super robusta e muito legal, né? Desde o começo da minha vida profissional, sempre foi ligado a investimentos. Então, acho que eu estaria fazendo isso mesmo, né? Tu se formou em engenharia aqui em Fortaleza? Sim, engenharia civil na UFC e economia na Unifor. Se formou em engenharia, começou a trabalhar no mercado local em Fortaleza ou foi logo para Londres? Fiz engenharia, na UFC tem um programa muito legal que é um programa de duplo diploma na França. Então a gente passa 2 anos na França e ao final do período demora mais para se formar, não fica uns 5 anos como é o período tradicional, fica uns 6 e meio, porque tem o período lá fora. E no final ganha os 2 diplomas, né? E o diploma da França tem uma equivalência de mestrado, né? Então, quando eu estava lá, né, um dos meus estágios, tem uma cultura na Europa muito grande de um estágio de verão, né? Você estagia ali junho, julho, agosto, setembro, né? E um dos meus estágios de verão já foi no mercado financeiro, porque eu já tinha essa cabeça, eu já queria, né? Queria continuar morando lá e trabalhando lá. Então foi assim que foi o meu caminho, né? Saí da França, voltei para o Brasil para acabar a faculdade aqui, que tinha que voltar, acabei a economia, acabei a engenharia, mas aí já estava com oferta de trabalho para começar a trabalhar em Londres, né? E aí me formei, fui para lá. E aí fiquei 4 anos lá, antes de voltar para São Paulo, antes de voltar para Fortaleza, que eu acho que talvez tenha aí no seu script que a gente vai falar exatamente. Dessa ida e dessa volta, né? Dedução fácil. Então, de Londres, Faria Lima, ou teve um pouso aqui em Fortaleza? Londres, fiquei no mercado financeiro de Londres, trabalhando com ações de empresas petrolíferas europeias, né? E aí de lá no Banco Credit Suisse, né? E de lá voltei para fazer a mesma coisa com ações petrolíferas da América Latina no Credit Suisse em São Paulo. Então foi Canary Wharf, que é o centro financeiro de Londres, um dos, e Faria Lima. André, a conversa iniciou e eu acabei não te perguntando
tem aí no seu currículo, na sua história, a sigla CFA. Explica pra gente, cara, o que é que significaria CFA? CFA é Chartered Financial Analyst, né? Que é uma certificação... É 4 anos lá, né? Depois a gente tem a cultura de ser mais americanizado aqui no Brasil, né? Mas quando você passa o tempo na Europa, aí vira, né? Mas é uma certificação do mercado financeiro que poucos, eu não lembro mais os números, mas são poucos profissionais que têm, são no mínimo 3 anos de estudo para ter a certificação. Você faz a prova do nível 1, prova do nível 2, prova do nível 3 e até a minha época, eu não sei como é que está hoje, mas tinha tanto nota física, mas tinha percentual das pessoas que faziam a prova que iam ser cortados, né? Então é uma prova bem competitiva e com muito volume de trabalho para você consumir em pouco espaço de tempo, né? Então é uma certificação que é meio que um stamp, né? Que bem específico do mercado financeiro, mas reconhecida no mundo todo, né? Que dá um selo como se fosse... credenciamento para ser uma autoridade no assunto de alguma forma, certo? Sim, é como se fosse... Você é formado na universidade tal, você tem um MBA na universidade tal, né? Então virou meio que um selo né? Então tá, continuando a timeline, Londres e o que vem a seguir? Londres, analisando ações de empresas petrolíferas da Europa. No Credit Suisse. No Credit Suisse. Passei 4 anos lá. Venho para o Brasil, teve uma oferta para uma oportunidade que se abriu aqui no Brasil, que era interessante. Voltar, nunca tinha morado em São Paulo, né? Voltar para o Brasil era algo que era curioso também, apesar de eu gostava muito da Europa, né? E aí fiquei no Credit Suisse na Faria Lima, né? Analisando empresas petrolíferas da América Latina, né? Petrobras, Grupo Ultra, Braskem, na época as empresas do grupo X, né? OGX, OSX, Petrolífera Argentina, a YPF, né? Então era isso que a gente fazia lá, né? André, mas vem cá, cara, tu tinha que idade nessa época? Isso aí foi... Comecei em Londres em 2008, então 24 anos, voltei para o Brasil ali com 20 e muitos, né? E aí fiquei até 30 meio dos 30 e poucos. Já nessa época, você já ficava de olho, já observava oportunidades de negócio, já mapeava algumas possibilidades, ou estava ali realmente, né, 100% imerso, presente? Me explica um pouquinho como é que foi essa sua temporada lá, né? Entre estou aqui sossegado ou não, estou aqui, estou já pensando em novas formas, possibilidades. Enfim, cara, fala aqui pra gente, qual foi o momento inicial da tua fagulha empreendedora, assim? Tu consegue identificar isso? Teve um momento, assim, que o famoso estalo, né, ou estalo mítico, ou não? Ou foi algo que foi realmente sendo construído de forma gradual? Ah, não, isso demorou, porque quando estava 100% focado no mercado financeiro, tanto de Londres quanto em São Paulo, consome toda a sua energia mental, então é impossível pensar em outra coisa, né? O que aconteceu foi que depois de um tempo voltei para Fortaleza para trabalhar na incorporadora da família, né? Que era uma curiosidade que eu nunca quis fazer isso desde cedo, porque sempre tive vontade de morar fora, de trabalhar em empresa grande, né? Aquele negócio talvez meu típico de quando você tem 20 e poucos, 30 e poucos anos, né? Mas aí naquela época a cabeça já foi um pouco... É difícil você processar essas coisas porque o processo decisório também não é tão claro, né? Mas se eu fosse mapear hoje, eu diria que talvez tivesse um pouco do que de familiar, ter filho perto da família com mais estrutura, num ritmo
que não é o ritmo de São Paulo, mas sempre tive a curiosidade também e o desejo de trabalhar na empresa da família, né? Era algo que eu pensava que tenho a sorte de ter uma empresa familiar. Eu queria passar pelo menos alguns anos da minha vida dentro da empresa para ter essa experiência, né? Claro. Também a vontade nunca foi ficar para sempre, talvez, mas foi algo que a gente fez e que foi muito... E aí não mercado financeiro, né? Engenharia civil, né? Incorporadora. Combinou as skills aí para atuar. Sim, porque e aí talvez já nasça um pouco da Uinvex, né? Porque o mercado de real estate é um mercado muito sedento por funding, né? Por recurso financeiro, né? Para você levantar um prédio precisa de muito dinheiro. Tradicionalmente, quem oferta esse dinheiro para as empresas são os bancos, que têm um monopólio de banco, um oligopólio de bancos no Brasil, né? A maior parte dos incorporadores pega o dinheiro do banco, mas precisa compor o funding com outras fontes de recursos adicionais, né? Então chamam amigos para investir na obra, né? Então isso é o dia a dia, né? do mercado de real estate, das incorporadoras, e aí foi um pouco, e aí talvez a semente do empreendedorismo, de eu ter saído da empresa da família para montar a Uinvex, talvez foi um pouco... A partir de uma dor de observação de campo, assim, né? Já foi um pouco disso. Tava no mercado financeiro, fui para a economia real, vi que são dois mundos que se complementam e que um tem necessidade do outro, porque esse precisa de dinheiro e esse precisa aplicar o dinheiro que tem, né, em projetos, né, em investimentos, né, e isso é tudo todo mundo quando investe lá com o seu assessor de investimento, o cara só aperta um botão, mas o cara esquece que por trás de todo investimento tem um negócio por trás, né? Então, aí já nasce um pouco, talvez, da semente de fazer a ponte desses dois mundos onde eu estava, né? Que também é um pouco a experiência do meu sócio na Uinvex. Então, se tivesse que traçar um caminho aí, uma semente, eu diria que foi... Nessa altura. Já foi aqui no Nordeste. O mercado. Sentindo... Então, você identificou ali que esse levantamento de fundos era um tanto quanto complexo, restrito a pequenos grupos, né? Então, foi através dessa tua vivência que você teve esse estalo. Sim. Todo mundo chama os amigos para investir nos seus empreendimentos. Não tem nada estruturado. Geralmente são amigos que têm muito dinheiro porque os volumes são grandes. É um tipo de investimento que em mercado imobiliário meio que é cultural, né? Em todo país do mundo, todo mundo tem desejo de investir em imóvel, sobra alguma coisa, aí você já quer ter uma rendinha de aluguel, né? Isso não é restrito ao Brasil, né? É culturalmente no mundo todo, né? Então foi um pouco, e aí já tem as sementes da Uinvex, né? Ligar a economia real com o mundo financeiro, dar acesso ao pequeno investidor oportunidades de investimento que só estão disponíveis para quem tem muito dinheiro, usualmente, e colocar uma curadoria muito de peso, né, e colocando tudo que a gente aprendeu no mercado financeiro para dar apoio para o empresário e estruturar bem o empresário para poder receber funding. Então, esse é o modelo de negócios que permanece até hoje, né? Então, eu queria aproveitar, né, a pergunta e já entender em que momento nessa trajetória aí entra o Ivano, seu sócio. Tá, o Ivano é o meu sócio na Uinvex, né? Trabalhou comigo, teve uma experiência parecida e meio que espelhada com a minha, porque trabalhou muito tempo na Ásia, na economia real, no setor de mineração e siderurgia, né? E aí a gente se conheceu no Credit Suisse Brasil, eu cobrindo petrolíferas e ele cobrindo mineradoras, né? O setor de commodities, né? Então a gente trabalhava muito próximo um do outro, né? E aí eu vim para Fortaleza, né? Para a economia real, ele continuou no banco por mais um tempo e aí depois foi empreender, abriu fundo de investimento próprio, fundou uma empresa que tokenizava, entre aspas, né, tokenizava floresta amazônica registrada nos Estados Unidos, né, na SEC, que é a CVM, que é o órgão regulador lá. Então criou um produto tokenizável ligado a ESG lá fora, né, que também tem um pouco já da Uinvex, né,
que a gente pode falar da ideia. E aí a gente voltou a se falar ali meados de 2023, talvez, assim, numa conversa informal, mais de atualização, de bate-papo, de catch-up mesmo, e aí foi onde nasceu a semente da Uinvex, né? Então, nessa altura lá, já com uma ideia bem definida, uma oportunidade mapeada com um sócio, existiu o conceito chamado MVP, ou mínimo produto viável, André? Teve isso no teu contexto, no teu desenvolvimento de negócio? Então, vou falar um pouco das ideias que estavam na nossa cabeça, que gerou a Uinvex, e depois da questão do MVP, né, que é um negócio muito comum em startup, mas que a gente não conseguiu fazer porque a gente é regulado. Então, a gente não podia ter MVP. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Porque eu não sabia se vocês tinham traçado toda essa jornada da ideia, do produto viável, ou se vocês já precisaram realmente aparecer funcionando, rodando. A gente tinha que... Não era um já MVP, tinha que era um M-Regulated Product, né? Então, a gente não pôde fazer o ciclo tradicional. Então, me explica um pouquinho como é que foi o processo de desenvolvimento do teu negócio. Então, vamos lá. A ideia era democratizar investimentos alternativos e de qualidades para todos os investidores, né? Geralmente focados em ativos reais, real estate, energia solar, que é o que a gente vem fazendo. Com tickets mais baixos, que não seja só o cara super rico que consegue fazer. A gente achou que isso estava no momento adequado, porque se fosse há 10 anos atrás, a gente ia estar muito cedo, né? No Nubank estava nascendo, não tinha cultura de investimento digital, a XP estava começando e os agentes autônomos estavam começando a quebrar o oligopólio dos bancos, né? Então, se a gente tivesse tido essa ideia há 10 anos atrás, a gente ia estar bastante errado, porque ia estar muito cedo, né? Que é comum também em startups, né? Se você está muito atrasado muito cedo, são 2 erros, você errou de qualquer jeito, né? E a gente achava que o momento cultural estava adequado, mais investidores em cripto no Brasil do que em bolsa de valores, né? O que já mostrava para a gente essa sede do investidor pessoa física. Primeiro, já está acostumado a tratar finanças no celular, né? Isso aí já foi. Segundo, está com sede para produtos de investimentos diferentes, mais investidor em cripto do que em bolsa, né? E a gente ligou essas duas pontas e colocou, vamos tentar então colocar um produto de investimento de super qualidade, com curadoria super forte, né? Que não é cripto, né? Não vou nem defender nem criticar a cripto, mas você investir no empreendimento imobiliário ou na planta de energia solar é muito diferente de você estar investindo em Bitcoin, né? São temas muito diferentes, né? Então a gente queria levar isso com essa UX de investimento nova, na palma da mão, internet, né? Então era isso que a gente queria fazer. O MVP a gente não conseguiu porque a gente é regulado pela CVM, né? Que foi uma decisão que a gente tomou bem no começo de dizer a gente tem que ir pela via regulada, porque a gente não quer correr risco regulatório no nosso business, e a gente acha que a via regulada é a via correta porque dá credibilidade, dá segurança, né? Tem muita fraude financeira na internet, então essa é uma barreira que a gente tem que quebrar muito cedo. Isso é uma objeção grande, é uma barreira grande. André, aproveitando o gancho aí que você citou CVM, explica para quem não sabe o que é CVM, qual que é a importância dessa chancela, o que é que isso traz de relevante aí para a Uinvex. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão no Brasil que regula investimentos, né? Então todo investimento que você vai fazer, bolsa, CDB, CDI, isso tem um órgão regulador por trás, né, que regula tanto o produto em si quanto os players que estão por trás, com o objetivo de toda a regulação de dar segurança de processos para os investimentos, com o objetivo final de ser a segurança do investidor, pessoa física final, né? Quanto menor o investidor, conceitualmente, mais regulação e mais proteção tem que ter, né? Se é um investidor profissional, etc., esse cara já entende mais. Então, no nosso caso, né, que a regulação que a gente segue nasceu da regulação de crowdfunding, né, chama CVM 88, cujo objetivo é proteger pequenos investidores, né?
Então, isso que é CVM, e aí a gente consegue também pegar pequenos empresários, pequenos, médios empresários, porque empresas grandes, a gente não vai oferecer investimento na Petrobras, não vai oferecer investimento em empresas listadas em bolsa. Essas empresas têm acesso... Já tem os próprios canais. Já tem os próprios canais caros, vão fazer IPO, vão emitir debênture, né? Isso é muito caro e uma empresa, um incorporador médio, por exemplo, não consegue ter acesso a isso porque é muito caro. O incorporador médio não vai fazer IPO, o incorporador médio não vai emitir uma debênture, né? Isso é caríssimo, né? Alguns incorporadores não conseguem emitir um CRI, né? Então, a regulação de crowdfunding veio para dar proteção para o pequeno investidor e permitir um mecanismo de acesso do pequeno e médio empresário pouco custoso, mas regulado, para o mercado de capitais, para que essas duas pontas possam se conectar. Né? Perfeito. Então, André, aproveitando as siglas, cara, me fala um pouquinho de outra agora, a B3, a Bolsa do Brasil. Vocês estiveram lá em setembro de 2024, no toque de campainha, e eu queria que você falasse aqui pra gente o que é que foi massa lá, por que isso foi importante, por que vocês estiveram lá naquele período? Então, a gente sempre foi pela via regulada, ser regulado pela CVM. Pra gente, tem gente que fazia sem ser regulado, né? A gente quis sempre ser regulado e logo cedo também a B3 ela desenvolveu uma solução tecnológica para o nosso tipo de modelo de negócio. Nessa época, quando vocês estiveram lá, eu comecei a pesquisar, né, quais que eram as soluções digitais da B3, e aí eu pude verificar que a B3 tem um braço digital que se chama B3 Digitas, né? Isso, tem a B3 Digitas, é o braço de tecnologia da B3, né, que desenvolve soluções tecnológicas para a B3 e para o mercado em geral. Né? Então, ambos, Digitas e B3, desenvolveram uma solução para o nosso mercado que era permitir, por exemplo, Giuseppe investiu em uma oferta minha da AIB, né? Que é a nossa oferta que está no ar agora. Por isso que eu mencionei, né? Você investiu, geralmente o projeto imobiliário tem duração de 3 anos, né? Então você vai ficar segurando o seu investimento por 3 anos. Uma das objeções que a gente queria quebrar era, se no meio do caminho o Giuseppe quiser vender o investimento dele, do mesmo jeito que vende uma ação, por exemplo, ele tem que poder, né? E a gente tinha uma solução in-house, que a gente tinha desenvolvido in-house, essa solução que chama mercado secundário, que é você poder vender o seu investimento a qualquer momento, né? Não precisar esperar até o final. Só que a B3 desenvolveu a solução própria dela, né? Então, quando a gente soube que a B3 fez isso, a gente rapidamente, a gente tem que estar com o símbolo B3 e tem que estar com tecnologia B3 por trás, né? Então, a gente pausou a nossa solução in-house, né, e começamos a usar a solução de mercado secundário da B3, né? E a gente foi a primeira plataforma digital de investimentos que usou essa tecnologia e que fez uma oferta pública com essa tecnologia da B3, né? Então foi a primeira vez nossa, foi a primeira vez da B3, foi a primeira vez do Brasil. Foi a primeira vez da B3 também? Foi a primeira vez da B3 para isso. Então não me recordava desse nós fomos o primeiro case de produto deles com essa tecnologia, fomos nós, fomos a Invex, né? Então, que isso aí foi final do ano passado, né? Então isso, André, então eu entendo que isso possibilitou a tokenização dos ativos, né? Isso, na plataforma. Isso, pegou os nossos investimentos e aí você tem um mecanismo de blockchain que você rastreia quem comprou, quem vendeu, tudo rastreado né, sem entrar muito no detalhe, porque o objetivo daqui não é falar de blockchain, né, mas com toda a tecnologia rastreável, né? Olha, se você chegou aqui até agora, nesse momento do episódio, eu tenho certeza que você está bem curioso para saber mais sobre a Invex, né? Então acessa o invex.com.br, dá uma acessada no site dos caras, não deixa o episódio, acessa enquanto escuta ou assiste a gente e vai conhecendo aí o que é que eles estão fazendo, quais são as ofertas de investimento, o que é esse modelo de negócios interessante que a gente está debatendo aqui com o André hoje, tá certo? Então vai lá no site. André, e aí eu quero saber, cara, e eu acho que todo mundo que está aqui até agora com a gente, como que é o modelo de remuneração da tua empresa, ou seja, como que vocês ganham dinheiro com a plataforma?
A gente e o Invex? O Invex. Tá. Como é que é o nosso modelo de negócio, né? A gente tem um empresário que precisa de dinheiro, né? Pode ser um incorporador, pode ser um empresário do ramo de energia solar. A gente desenha o investimento dele e coloca na plataforma para os investidores investirem no tipo de investimento. Pode ser tipicamente, aí é muito customizado caso a caso, né? A gente não quer oferecer algo de prateleira, né? Mas tipicamente nas nossas ofertas a gente tem feito instrumentos de dívida, renda fixa, 1,5% ou 2% ao mês, com pagamentos mensais, né? Notas comerciais, que é o nome do instrumento de dívida, né? E a gente pode se remunerar de algumas maneiras, né? Eu levantei um dinheiro X para o empresário, eu fico com um percentual do montante que eu levantei e aí eu cobrei o meu serviço de levantar dinheiro para ele, né? Então, levantei R$100 para o empresário vai receber 100 menos o meu percentual. Isso é uma maneira tradicional, né? Fui remunerado por ter levantado recurso. Outra maneira que a gente pode se remunerar é ser remunerado pelos investidores da oferta, né? E a gente não tem isso em todas as ofertas. Depois eu vou explicar por quê, mas o objetivo é eu estar alinhado com o retorno do meu investidor, né? E tipicamente como isso funciona no mercado financeiro o que for acima do CDI ou de qualquer outra métrica que a gente decidir, eu vou ficar com um percentual. Então, se o retorno do cara foi bom, do investidor foi bom, eu vou ficar com um percentual daquilo. Se o retorno dele foi ruim, eu não ganho dinheiro em cima daquilo, né? Então, são essas as duas maneiras que a Invex tipicamente se remunera, né? A gente é muito consciente no mercado financeiro, você tem que ter muito cuidado com incentivos, né? Porque se você desenhar um incentivo errado, você vai ter comportamentos errados, né? Então a gente não pode estar incentivado a colocar, e nem faria por cultura, né? A gente não está aqui para isso, né? Mas se você incentiva, por exemplo, um player do mercado financeiro a ganhar só no montante que ele levanta, ele vai estar incentivado a levantar dinheiro com qualquer tipo de operação e pronto, qualidade ou sem qualidade, né? Então, os incentivos têm que ser muito bem pensados, né? Então, tem que estar remunerado lá na ponta por performance, né? O Ivano e eu, né, os sócios fundadores aqui da Invex, a gente investe nas nossas ofertas nos mesmos termos que todos os investidores, no app, etc., porque a gente acha que isso aí é a melhor maneira de alinhar interesse, né? Então, e é uma maneira da gente diversificar nosso patrimônio, né? Então, cara, eu entendo que a cultura dos sócios aí, André e Ivano, impacta positivamente o modus operandi da Invex, de modo que, dessa forma, vocês conseguem ter uma relação muito isenta com os investidores e com as empresas que estão captando recursos. É por aí? O que a gente não se propõe a ser um assessor de investimentos. A gente não se propõe a ser um assessor de investimentos, né? A gente é uma plataforma digital. O movimento de assessoria, se eu pudesse comparar, eu diria que a gente está no contínuo desse movimento dos assessores, né? Começou, você estava lá com seu gerente de banco, né? Então, o gerente estava lá incentivado a vender o produto X do banco, o produto Y, independente se era adequado para você, né? Então, o gerente tinha que bater meta. Tinha uma meta para bater, né? Então, você não era o cliente, né? Você era você era o instrumento para o gerente bater meta, né? Então, isso aconteceu razoavelmente muito isso no passado, né? Então, o movimento de assessoria da XP já foi muito importante para quebrar o oligopólio dos bancos e para oferecer produtos diferentes para a maioria da população de investimentos, né? E aí tem vários modelos de remuneração, né, dentro da assessoria de investimentos. A gente acha que a gente está no contínuo, que o movimento das assessorias já foi uma melhoria com relação aos bancos.
E tem a próxima melhoria, que é você empoderar a pessoa dela mesma escolher os seus investimentos, né? Haja vista cripto, né? Todo mundo que investe em cripto, o cara não tem assessor de investimento, não tem gerente, não tem nada, né? Então a gente está nesse movimento cujo desafio a gente quer criar uma marca de credibilidade, como oferecendo investimentos que você não vai encontrar no seu assessor de investimento, você não vai encontrar lá, invista num prédio residencial no mercado mais nobre de Fortaleza, invista diretamente numa planta de energia solar, né? Então você não vai encontrar esses produtos aqui, mas você vai poder investir com governança nesses produtos aqui, você escolhe onde você quer investir. Então a gente acha que é um contínuo, né? Uma evolução do mercado. Então, sabemos que a Invex está com uma oferta no ar agora de investimento, que é da IB Incorporações. Então eu queria que você, André, utilizasse essa oferta no ar para explicar para a gente como que funciona esse processo, todo esse fluxo, desde a entrada da oferta, do ponto de vista de curadoria, o que é que vocês analisam, a entrada dessa oferta na plataforma, como que as pessoas podem ir conhecer esse produto. Então fala para a gente aí. Então vamos lá. A gente meio que criou essa frase dentro da empresa, que a gente prefere ter poucos e bons parceiros do que ter muitos parceiros, né? Parceiros no sentido dos empresários com quem a gente trabalha, né? Então a gente não precisa ter uma quantidade gigantesca de empreendedores aqui do nosso lado para o nosso business ficar grande, para a gente oferecer uma variedade de produtos de investimento para os investidores, né? Porque se eu tiver poucos parceiros, todo ano o incorporador lança um prédio diferente, todo ano um empresário de energia solar ele coloca uma planta para funcionar diferente. Então é uma necessidade, são projetos contínuos que continuam ao longo do tempo e que vão estar sempre gerando business. Então um dos temas que a gente gasta muita energia é de escolher parceiros certos com que a gente quer trabalhar por um período muito longo, né? Eu não estou lá para fazer uma oferta de investimento, tchau, não falo nunca mais com você, né? A gente quer estar lá para ter uma relação duradoura. O empresário já veio lá, já levantou recurso conosco, passou o ciclo todo, remunerou bem o investidor. Quando ele vier para a próxima captação dele, já vai ter o track record com a gente, o reconhecimento do investidor. Então a gente quer estar sempre ao lado de empresários muito sólidos, né? E no caso da oferta da INB, né? A gente está falando de um incorporador que tem mais de 40 anos de estrada, né? Que vai levantar agora um empreendimento no bairro mais nobre de Fortaleza, que é o Meireles, né? E esse eu acho que é um caso muito tradicional do que é o modelo de negócio da Invex. O incorporador, quando vai subir o prédio, chama pessoas conhecidas, investidores conhecidos, investe aqui em algumas unidades com a gente, obviamente com benefício, com preço abaixo do preço que eu vou vender, né? Nesse caso específico, preço de mercado do Meireles, por volta de R$ 18.500 o metro quadrado, né? Então os investidores entram em um preço abaixo disso, compram unidades, só que os investidores amigos do incorporador são pessoas com ticket que pode comprar uma unidade toda, né? R$ 1,5 milhão, R$ 2,5 milhões de reais, né? Volumes grandes. O que a gente fez foi, a gente pegou esse mesmo modelo de investimento, né? E ao invés de fazer um ticket grande, a gente fatiou, né? Investidores com tickets a partir de R$ 1.000 podem ter acesso a 2 unidades do empreendimento ao preço de R$ 13.000 o metro quadrado, né? Então bem abaixo, muito abaixo, de 13 para 18,5, né? Então não só você tem um upside gigantesco, porque daqui a um ano a unidade não vai estar valendo mais 18,5, né? Real estate valoriza, né? Vai valer 18,5 mais inflação, mais a valorização real do imóvel. O imóvel em Fortaleza tem valorizado aí 6% acima da inflação todo ano nos últimos anos. Então, não só você tem esse potencial de valorização alto, né? Quando o imóvel for vendido, mas você também tem um colchão de proteção do seu investimento muito alto, né? Se o mercado está a 18,5, para você perder dinheiro aqui e vender a menos do que 13, tem um colchão razoável aqui, né? Então não só é um mecanismo
que você vai te proporcionar um retorno alto, mas uma proteção de downside muito boa, né? Então é um pouco isso que a gente fez nessa oferta, que a gente acha que ilustra bem. Legal. Aqui na agência, nós criamos uma campanha para divulgação dessa oferta e um dos objetivos principais é que a pessoa que seja impactada por essa campanha aí nas redes tem ali o acesso à página de abertura de contas, né, de uma nova conta na plataforma. Então me fala um pouquinho o que é que acontece, qual que é o processo, o que é que vem depois, logo que ele faz o seu cadastro, um rápido cadastro que inclusive demora 2 minutos. Explica pra gente da tua perspectiva com mais detalhes. A gente gastou muito tempo e energia no começo da empresa para desenhar essa jornada e o UX do cliente de forma que fosse com o mínimo de fricção possível, que fosse muito intuitivo, né? Então, para criar uma conta é grátis, é super fácil, eu preciso nome, e-mail, telefone, né? E eu preciso de e-mail e telefone, porque eu preciso verificar que o seu e-mail é correto. E que o telefone, que são coisas que existem, né? Então você faz o login sem password, não tem mais que decorar password nenhum, você coloca lá o seu e-mail ou telefone e vai lá um código que expira de uma única vez para o seu e-mail e telefone. Sim. Você entra no código, entrou lá, clicou, quero investir na oferta da AIB, você diz o montante que você quer investir, um passo a passo super intuitivo. E aí nesse momento aí a gente começa o processo de verificação da sua identidade, que é importante, né? CNH digital, você faz o upload, bate foto, ri, olha para um lado, olha para o outro, né? Que está todo mundo que virou um processo de know your client. Exatamente. Os nossos fornecedores de verificação de identidade são os mesmos fornecedores dos grandes bancos do Brasil, né? Então, tecnologia super tarimbada. Então, verificou que você é uma pessoa que existe, verificou que a sua foto é a mesma foto da CNH do documento, né? Aí você cadastra uma conta bancária, porque isso é importante também. A gente não fica com o seu dinheiro em conta alguma de vocês. Em conta da Invex. Importante ressaltar isso. Você deposita o dinheiro da sua conta bancária. Quando você cadastra a sua conta no seu banco usual, sim, a gente verifica que o CPF dono dessa conta é o mesmo CPF que você cadastrou com a gente. Então eu só posso receber dinheiro se vier de uma conta que for o mesmo CPF seu, e ele só volta para uma conta que seja o mesmo CPF seu. Então aí eu já mato muita fraude, né? Não tem o Giuseppe que não iria fazer isso nunca, né, Giuseppe? Mas cadastrou um amigo e recebeu o dinheiro da conta do amigo para investir no nome do Giuseppe e devolveu para a conta de outro amigo quando recebeu o investimento de volta. Não existe, né? Tem que ser na sua conta, né? Então, processo 1 a 1, né? QR Code Pix, boleto, faz a transferência, acabou. Beleza, André. Cria a conta, tô lá dentro. Assim que você entra na plataforma como investidor, num painel de investidor, você percebe ali que a plataforma de fato tem um esmero fora do comum na usabilidade. O acesso às informações que estão lá dentro são muito bem posicionadas, é tudo muito bem pensado, de modo a proporcionar essa facilidade justamente para que o investidor tenha ali o contato com as informações que ele precisa para considerar essa oferta de investimento da AIB, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui agora. Na usabilidade, a gente tem investidores na plataforma de 20 e poucos anos e de mais de 70 anos, né? Nossa, todos, então é um ponto... Realmente funciona. Então, André, até aproveitando também para informar o pessoal aí que está ouvindo, assistindo a gente, todas as ofertas de captação que vocês publicaram até agora no site tiveram êxito de 100% nessa captação, então até isso como a agência de vocês nos preenche muito de orgulho. Continuando aqui o nosso mergulho por dentro da plataforma Invex agora, estou lá dentro, e aí explica aqui para quem está escutando, assistindo a gente, quais informações que um possível investidor consegue ter acesso, né? Vamos relembrar que são investimentos alternativos, como nós falamos no mercado, né? Mas o que é que a gente provê
para esse pessoal, para que eles tenham aí o empoderamento de todas as informações, né, para que possam tomar suas decisões, né, de investimento? Lá dentro, depois que você criou conta, isso é super curioso. A gente tem vários amigos executivos seniors que continuaram sua carreira no mercado financeiro, né? E o feedback que a gente tem recebido é que o nível de documentação que tem lá e o nível de feedback mensal que a gente dá para os investidores de cada oferta depois que a oferta está rodando, né? Alguns desses amigos estão dizendo, isso aqui está melhor do que comunicação de empresa listada em bolsa que eu já vi, né? Então, nível de documentação inicial super robusto, e o nível de follow-up depois que eu captei o dinheiro super robusto. Todo mês você recebe lá um e-mail dizendo o que é que está acontecendo, o que não é usual, né? Você tem um investimento com seu assessor, com seu banco, que está lá num produto, numa sopa de letrinhas, um CDB, um LCI, um LCA, um CRI, um CRA, que tem um negócio por trás, né? Tem um business por trás. Você colocou lá, quando que você recebeu uma comunicação do seu gerente de banco dizendo como era que estava indo a operação do negócio, né? Nunca, né? Você não recebe, né? Então lá não, a gente trata isso do jeito que a gente gostaria de ser tratado, porque Exatamente. Somos investidores das ofertas. E qual que é o perfil ideal de investidores para a plataforma, né? Quem são aquelas pessoas ou aquele recorte de público que pode melhor aproveitar o que vocês oferecem lá dentro? E isso é interessante, né? Porque as personas evoluem muito e a maneira como as pessoas tratam o seu dinheiro vem mudando muito, né? Só o data point que a gente falou aqui, eu tenho investidor de 20 anos, tem investidor de mais de 70, né? Então a persona não necessariamente é uma faixa etária. Não né? É sobre nada demográfico, mas sim sobre etapa, né? Nível de investidor. A gente acredita, né? que você nasce de uma jornada, que você tem que entender um pouco de investimentos, né? E que você já tem os seus investimentos no seu banco tradicional, no seu assessor de investimentos, e que o que você vai colocar aqui conosco, né, nesse tipo de investimento que a gente oferece, não é a maior parte do seu patrimônio. Pelo contrário, né, isso aqui é visto como uma diversificação buscando um retorno maior do que o que você vai ter no seu banco e no seu agente autônomo, né? Então é isso que a gente está fazendo, né? Quando eu estou oferecendo um investimento em um prédio que vai demorar 3 anos para ser construído, ou numa planta de energia solar que vai durar 20 anos, mas cuja duração do investimento também é ali por volta de 3 anos, né? É um tema que inerentemente é diferente do investimento que você tem lá no seu banco, que você todo dia pode resgatar lá. Então a gente está falando de investimentos mais ilíquidos, né, com perfil de retorno mais arrojado, consequentemente com perfil de risco diferente do seu CDIzão lá do banco, né, muito diferente. Obviamente a gente estrutura bem, com garantia, com essa diferença de preço muito grande para ter proteção, mas então não é a maior parte do seu patrimônio e nem deve ser e nem pode ser. Quando você investe lá na plataforma, você tem que declarar que o investimento que você está fazendo é compatível com a sua renda, né? E tem lá os níveis e dependendo de onde você está, você não pode investir mais de 10% do seu patrimônio em investimentos tipo o nosso, né? Então, eu diria que tem um pouco essa jornada, mas tem essa mudança da cultura de investimentos. Deveria haver mais investidores em cripto no Brasil do que em bolsa de valores? Não sei. Me parece que deveria haver mais em bolsa do que em cripto, né? Pela natureza das coisas, né? Mas não é o que acontece, né? Então a maneira como as pessoas estão se relacionando e o acesso à informação está muito diferente, né? Então eu diria um pouco isso, né? E a gente também nessa oferta da IB, por exemplo, ticket mínimo de R$1.000. Então, de fato, você não precisa ser um cara, nas outras ofertas, ticket mínimo de R$5.000. Você não precisa ter um patrimônio gigantesco
para poder investir com a gente, né? A gente está, de fato, nessa missão de querer democratizar o tipo de investimento alternativo. A gente também não quer ir para 10, 20, 500 reais, porque aí também não é o objetivo, né? Mas nessa faixa de volume. Qual o tamanho de mercado, André, que vocês estão mirando? A gente está falando de tamanho de mercado gigantesco, né? Tamanho de mercado de investimentos no Brasil é gigantesco. Tem uma quantidade mínima de plataformas de investimento alternativo, né? Mesmo os investidores em bolsa, né? Se você compara Brasil com Estados Unidos, o percentual de investidores em bolsa no Brasil é baixíssimo comparado com os Estados Unidos, por vários motivos, né? Um chefe dos quais a gente tem uma taxa de juros altíssima que não incentiva ninguém a estar investindo em outros tipos de ativos, né? É difícil nesse ambiente a gente desenhar, por exemplo, investimentos que sejam compatíveis com o plano de negócio de um empresário, né? Porque eu não posso cobrar dele uma taxa muito cara, porque senão o negócio dele não para em pé, né? E posso inclusive colocar mais risco no negócio dele se eu estou oferecendo um juros muito caro, mas ao mesmo tempo eu tenho aqui um CDI de 15% que vai cair para 12% ao longo dos próximos anos, segundo as projeções, mas que é uma barra alta para eu competir, né? Mas é um mercado gigantesco, então a gente acredita que nesse mercado de juros altos é mais difícil, né? A gente atrai investidores, mas à medida que você tem uma queda da taxa de juros, as pessoas naturalmente vão procurar, onde é que eu consigo uma melhor rentabilidade para o meu dinheiro, né? Então a gente nasce num ambiente mais desafiador, mas que é bom. Porque quando você nasce num ambiente muito fácil, você fica sem memória de um mercado difícil, você começa a cometer erros que você não comete quando você nasce num ambiente mais desafiador, né? Então, mas mercado gigantesco, né? Quantas pessoas tem no Brasil, né? A gente não está falando não vamos nem falar de investimento, né? Mas, que não é, né? Mas mercado de bets explodiu, várias pessoas colocando em bets o que poderiam estar colocando investimento para construir patrimônio, né? Então, por conta de uma dinâmica ruim, né? De gamificação e de dopamina das pessoas, né? Ligada ao fato da tela, né? Exato. Mas mercado gigantesco, né? A dificuldade que a gente tem junto com a Modernista, né? Como é que a gente atrai usuários para a plataforma, como é que a gente atrai usuários com qualidade, como é que a gente cria essa confiança para que as pessoas tenham a confiança de investir com a gente. Tipicamente o cara vai começar a investir num volume pequeno, vai ver que está dando certo, vai começar a investir em volumes maiores, né? É isso que acontece, né? Mas a dificuldade é escalar. Então, até aproveitando aqui para falar um pouquinho da agência, né? Nós, como agência da Uinvex, temos o desafio de construir marca, construir confiança, como você já falou, né? Construir audiência ao longo desses vários pontos de canais que uma marca digital precisa ter hoje em dia. E um desses pontos de contato que a gente, né, gosta bastante é o Radar Uinvex, que, pasmem, é escrito pelos fundadores, não tem inteligência artificial, não tem conteúdo genérico. Vão lá no blog da Uinvex, Radar Uinvex, são conteúdos de alto valor estratégico e que atende a uma demanda estratégica nossa, que é de educação, né, ao passo que trabalha a autoridade da Uinvex como um player aí no mundo dos investimentos, não é isso? É algo que é muito característico nosso, né? A gente está cansado de ler conteúdo que é claramente criado por IA ou que é criado só para você ficar scrollando e tentar ir atrás de mais informações e não acha nada, né? O conteúdo é criado para o algoritmo da IA ou para o algoritmo do Google e não para o humano que vai ler, né? Então a gente tudo que está lá no Radar Uinvex, né, é escrito pessoalmente por nós, né, por mim e pelo Ivan, meu sócio. A gente fez questões que fôssemos nós, porque se eu estou exigindo que alguém vá dedicar uma parte do tempo dele para ler, eu tenho que dedicar uma parte do meu tempo para escrever. Isso cliente facilitou o trabalho da agência, inclusive. Então não é estagiário que escreve, não é máquina que escreve, somos nós, né, os fundadores da empresa, que a gente acredita que isso é importante, né? A gente também não acredita em ficar metralhando
usuário com muito conteúdo o tempo todo. A gente escreve quando a gente tem algo importante para falar, numa periodicidade que a gente acha adequada e que a gente gostaria de receber também. E só comentando aqui também, né, cara, que o Radar Invex, o boom do mercado imobiliário Nordeste, ele vem muito a calhar com o momento dessa oferta da IB Incorporações no ar, que é uma oferta de investimento no mercado imobiliário, né? Então as coisas combinaram muito bem nesse sentido. Tá combinado, e esse é o processo de análise nosso, né? A gente está olhando lá dados de mercado, a gente vê, esse mercado imobiliário Nordeste está muito forte, né? É um mercado que as pessoas geralmente não olham, todo mundo só quer investir no Sudeste. E é a partir desse momento que a gente olha que o mercado está interessante, vamos atrás de oportunidades de investimento nesse mercado. É assim que nasce, né? E aí, lógico, vamos escrever um conteúdo sobre o mercado Nordeste e vamos trazer uma oferta de investimentos no mercado Nordeste, porque é isso que a gente está fazendo. Sim. Genuinamente, né? Estamos vendo que o mercado está bom e também indo atrás de oferta e investimento, né? Então casam muito feliz, bem, né? Um casamento feliz. André, tirando agora o crachá, né? André CPF aqui, me fala um pouquinho o que é que você tem assistido, lido ou curtido, que você pudesse aí compartilhar com quem ficou com a gente aqui até agora, por exemplo. Dependendo da pessoa com quem eu falo, eu vou recomendar uma coisa ou outra, né? Porque mas o que você falaria para milhões de pessoas que estão... Tem algo que eu sou um ávido leitor, né? Gosto de ler muito, meio estilo antigo mesmo, papel, né? Com papel reciclável, né? Para não matar muita árvore, né? Mas gosto de ler com papel e caneta, né? Porque a mão funciona junto com o cérebro, né? E leio de tudo, obviamente, desde mercado financeiro, investimento, a biografia, a história, arte, ficção. Então tem um cardápio, biologia, tem um cardápio muito amplo aí, de recomendações, né? Então, bom, se eu fosse recomendar ficção, por exemplo, né? Saiu recentemente pela Folha de São Paulo a lista dos 25, se eu não me engano, os melhores livros brasileiros escritos no século XXI, né? Desde o ano 2000, né? Foi algo que o New York Times fez também com os livros americanos e que a Folha... Inclusive ajuda bastante a vender livros na Amazon, né? Sempre tem um selinho lá. Isso, e que a Folha replicou, né? Então saíram muitos livros interessantes, recentes, né? Também não é aquele negócio maçante, né? São coisas bem com temas muito temporais, né? E com um estilo de escrita legal, então recomendaria essa lista, e aí não ficção, e aí tem vários, aí depende muito do interesse, né? Boa. Esse foi o episódio 4 do Fala Quem Faz com André Sobreira, um gentleman. Queria agradecer você, André, pela oportunidade que você aqui nos trouxe de aprendermos mais sobre o mercado financeiro, dizer que é muito interessante essa nossa atuação, né, de agência, de branding, performance, né, e agora de criador de conteúdo, porque é uma forma de estarmos sempre em contato com novos universos, novas ideias, novos aprendizados. Então isso é o barato da coisa aí que eu citaria. Dizer para você que ficou com a gente aqui até agora, primeiro, meu muito obrigado. Queria que você aí compartilhasse, escrevesse algum feedback para a gente, pontos de melhoria e até sugerisse novas pautas, novos convidados. Então, episódio 4, Fala Quem Faz, terminando agora. Siga a gente, compartilhe nosso conteúdo e até a próxima.